Olá, corredoras e corredores de rua que acompanham o nosso canal. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o canal Fartlek, o canal que traz os mais diversos assuntos sobre o mundo da corrida. Eu sou a Aline, sou psicóloga do esporte e hoje venho tratar de um assunto um tanto polêmico, mas muito importante também de ser falado, que é o vício em corrida, a dependência da corrida de rua. É muito mais fácil e é muito mais falado sobre o lado positivo da corrida, o quanto de benefícios que essa prática traz para a nossa vida, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico também. É uma coisa até que a gente já nem precisa falar tanto, porque já é uma coisa, eu diria que até óbvia, o quanto a prática do exercício físico, no caso aqui nosso da corrida de rua, faz bem para o nosso psicológico e para a nossa saúde física. Então, por isso que eu digo que é um assunto polêmico, porque eu venho trazer o outro lado da moeda. Embora seja indiscutível os benefícios, a gente precisa trazer aí, levantar um alerta também para a questão do vício e da dependência. Faz tão bem e é tão bom que a gente acaba podendo ter como consequência também esse vício na corrida de rua. Para dizer se isso é bom ou não, para trazer aí algumas fundamentações para você que está assistindo esse vídeo e se interessou por esse tema, eu vou partir do pressuposto daquela velha lógica que tudo que é demais pode ser prejudicial. Mas para além desse pressuposto, eu também vou me fundamentar em alguns estudos, em alguns artigos científicos que posso até deixar aqui nos comentários para quem quiser se inteirar um pouco mais do assunto. É um assunto difícil de falar, tanto pelo ponto de vista de não ser algo que as pessoas querem ouvir, além de ser porque é aquelas verdades que são difíceis de serem ouvidas, e do ponto de vista também científico, muito ainda precisa ser explorado sobre esse campo, porque justamente é um comportamento que é difícil de diagnosticar e parece um paradoxo, porque como que a gente vai falar que faz mal algo que faz tão bem pra gente? E sim, infelizmente é possível, de novo, aquela lógica de por mais que nos faça bem, tudo que é demais pode ser prejudicial para a gente também. Então vamos lá, deixa eu trazer algumas fundamentações científicas aqui para vocês. O que é o vício em corrida, a dependência da corrida de rua? Basicamente é quando a gente é controlado pela corrida. A corrida foge do nosso controle no sentido de que não importa os riscos que a gente está correndo, a gente não consegue parar. Isso fica muito evidente nos casos de lesão. Eu acho que a gente pode pegar até a lesão como plano de fundo aqui, porque a lesão está muito relacionada aí para explicitar um possível vício, uma possível dependência com a corrida. O que acontece? A gente gosta tanto de correr, faz tão bem pra gente, é tão forte na nossa identidade a corrida de rua, que quando a gente lesiona, e muitas vezes por recomendação médica, a gente precisa pisar no freio, a gente precisa muitas vezes descansar, fazer algumas alterações no nosso planejamento que são extremamente dolorosas. Eu sei que é horrível quando a gente tem um plano, uma prova-alvo e vem uma lesão. Aí o que acontece? Os corredores que têm um vício, uma dependência com a corrida, eles têm muita dificuldade de parar. Então, mesmo parar ou pisar no freio, né? Porque com o avanço da fisioterapia, da medicina esportiva, muitas vezes a gente não precisa parar de vez, né? Mas é mudar o nosso planejamento, mudar a nossa rotina, não poder fazer do jeito que a gente gostaria. Então, o que acontece? Muita gente não consegue respeitar, não consegue, por mais que esteja fazendo mal para o próprio corpo. Então, esse é um indício muito forte da dependência. O próprio medo da lesão também, por achar que a sua vida vai acabar se você lesionar, porque
A corrida é tudo na sua vida, e aí se você lesiona, você entra com alguns sintomas até depressivos, eu diria, de alteração de humor, de ansiedade, de angústia, prejuízos na identidade, quando a tua única identidade é a corrida de rua. Então, aqui que tá o problema, viu, gente? Eu também não tô criticando o nosso vício, a nossa paixão pela corrida. Eu tô levantando uma bandeira aqui de que a gente estabeleceu uma relação saudável com a corrida, do ponto de vista da nossa saúde mental e, por que não, da saúde física também, que é extremamente evidente, né? Você correr lesionado, você passar dos teus limites ali, prejudicar o teu próprio corpo, agravar essa lesão, não é sinônimo de uma relação saudável com a corrida. E por que é importante ter uma relação saudável com a corrida? Porque para que a gente possa extrair os melhores benefícios possíveis. É como tudo na vida, se a gente é controlado pela atividade, se a gente é viciado, se a gente é dependente, a gente está indo mais para uma via de evitar coisas ruins do que de se apropriar, de experienciar sensações boas na corrida, que ela pode sim, com certeza, trazer para a gente. Vou trazer mais alguns dados aqui que são importantes, com o embasamento científico até que eu coloquei. Falando de uma forma muito geral, eu tô falando de vício em corrida porque é o nosso foco aqui, mas é interessante trazer para vocês que, se a gente for mergulhar nesse universo, entender de uma forma geral o vício em exercício físico, já tem estudos que trazem que existe uma maior probabilidade de vício e de dependência nos esportes de resistência. Então, é até um dado muito interessante, uma curiosidade, que quando se começou a estudar esse assunto, lá na década de 1980, o primeiro termo que surgiu, inclusive, não foi nem vício ou dependência do exercício, foi vício em corrida. Então, já se começou a estudar esse tema pela via da corrida de rua. E aí, um outro dado muito importante, já existem questões fisiológicas no nosso corpo que a corrida promove liberação de neurotransmissores no nosso corpo, a corrida e demais esportes de resistência também, que são semelhantes a substâncias que causam vício também. Então tem uma questão fisiológica, a gente acaba estando exposto por si só, por ser corredor de rua, a um risco maior do ponto de vista até fisiológico da dependência e do vício na corrida. E a pergunta, acho que mais importante até desse vídeo, para quem já viveu, para quem se coloca nessa situação ou para quem está preocupado em se prevenir e estabelecer uma boa relação com a corrida. Como é que a gente faz, então? A pergunta de milhões. Como é que a gente faz para conseguir estabelecer uma boa relação com a corrida e se proteger, na medida do possível, dessa dependência e desse vício? Então, eu vou dar uma dica muito simples, mas muito importante, valiosa, só que é difícil de colocar em prática, então ela é desafiadora também, mas é muito simples. Estabeleça outras fontes de bem-estar na tua vida, não fique unicamente dependente por si só da corrida. Tenha outras, muita gente fala, a corrida é minha válvula de escape. Tenha outras válvulas de escape, se possível até não envolvam o movimento, o exercício físico, o desgaste do seu corpo, ou se for envolver, que seja uma atividade mais leve, por exemplo, uma yoga, que trabalha corpo, mente, trabalha a restauração do teu corpo também, e dentre outros hobbies, cada um vai ter o teu próprio caminho aí. Mas é importante que a gente fortaleça, nutra na nossa vida também outras fontes de bem-estar, para que quando a gente precise dar uma segurada na corrida, para que quando a gente lesione, para quando a gente estiver cansado demais, a gente também tenha outras fontes de bem-estar. Esse eu diria que é o segredo, além de um ponto muito importante, que é a identidade. Eu sei também, pela minha experiência enquanto corredora,
e pela minha experiência enquanto psicóloga também, nos dois âmbitos aí, o quanto a corrida, ela é nossa fonte de identidade, ela nos dá um lugar no mundo, é como a gente é visto pelo nosso círculo social. E aí, muitas vezes, quando a gente precisa se afastar ou não consegue fazer a corrida do jeito que a gente gostaria, a gente tem prejuízos quanto à nossa visão sobre a gente mesmo também. Isso daqui é muito complexo. Então, é muito importante que a gente também tenha outras fontes de identidade na nossa vida, além de ser corredora. O que mais eu sou? Quais são as minhas características, os meus círculos sociais? Então, fortaleça. A dica que eu deixo aqui, se você quer cuidar um pouco mais de você, estabelecer a melhor relação possível com a corrida de rua, diversifica as tuas fontes de bem-estar e as tuas fontes de identidade, porque daí você tem onde se abastecer e não fica só dependente da corrida de rua. Tem bastante assunto para falar sobre esse tema, eu vou dando continuidade em outros vídeos, mas por hora eu trago esse paradoxo. A corrida faz muito bem, mas eu diria que na dose saudável, né? Numa relação mais saudável. É preciso que a gente tome cuidado também para não ser controlado pela corrida e acabar fazendo mal para a gente mesmo por não ter outra fonte de liberação de estresse, de endorfina. A própria terapia é importante, eu tinha esquecido de mencionar, mas a própria terapia é importante. Muita gente fala, até já saiu um artigo sobre isso também, sobre correr para fugir dos problemas. Isso não é legal, correr não é terapia de jeito nenhum, justamente porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os nossos problemas continuam lá. Então, fazer terapia também é muito importante para a gente lidar com o estresse, com as nossas angústias na origem delas e não ficar canalizando para o nosso corpo a ponto de fazer mal para a nossa saúde física e para o funcionamento físico mesmo do nosso corpo. Maltratar o nosso corpo para projetar ali, canalizar questões psicológicas. Isso é muito comum também. Então é importante fazer terapia para lidar com os problemas e que a corrida ela seja terapêutica, ela seja uma fonte de bem-estar e não uma substituição, uma fuga dos nossos problemas. Então é isso, pessoal, um assunto complexo, difícil de falar também sobre, porque tem muitas questões e muitas coisas que são difíceis de serem ouvidas, mas é isso, eu senti que a gente precisa também falar do vício em corrida. Deixe nos comentários aí o que você pensa sobre esse assunto, se tiver mais alguma dúvida também, vejo você no próximo vídeo.